Olá pessoal, estamos aqui para a inauguração de mais uma casa noturna em Novo Hamburgo, mas uma casa noturna diferente. Não é só um bar, é um bar de comédia, é o bar do Comedy Club. Eu vou conversar agora com Vinícius Hoffmann, um dos proprietários aqui do bar do Comedy Club. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, mais Fábio. uma casa inaugurando hoje? Mais uma casa inaugurando hoje. Vamos lá, né? Para mais uma batalha. Eu estou falando, explicando que é mais uma casa, porque o Vinícius, junto com o sócio dele, o Diego, já tem uma outra casa de sucesso aqui no Novo Hamburgo, que é o Lorde Pub. É isso? Exatamente. O Lorde nós temos aproximadamente 1 ano e meio já aberto aqui em Novo Hamburgo, também em Hamburgo Velho, próximo, inclusive, aqui do Bardo. Trabalhamos lá com rock and roll, né? E iniciamos as noites de comédia por lá. A gente vai de Uber, vou direto. Nunca tinha ido. Eu não vou deixar de transar por causa do translado. O que levou vocês assim a abrir uma casa que é diferenciada, que não é só um bar, tem essa proposta da comédia. Fazer isso em Novo Hamburgo é uma coragem, não é? Olha, Fábio, é desafiador, na verdade, tá? Nós procuramos algumas experiências fora. O Bardo, no caso, ele é inspirado em comedy clubs americanos, que é da onde vem essa cultura, e lá é muito forte, né? Aqui no Brasil isso está começando a virar agora, a ter mais comediantes, enfim. E no bar, no Lorde, no caso, nós já tínhamos uma noite de comédia há aproximadamente 1 ano e 2 meses, onde todas as quartas-feiras rolava stand-up comedy, e o negócio foi evoluindo, foi criando um público. Então, baseado nisso, e obviamente depois de fazer uma busca legal, de conhecer comedy clubs aqui no próprio país. Aí foi chegando o Uber e a minha mãe levanta a vez. Rodrigo, tem certeza que não tem constrangimento? Se não tem constrangimento, o cara do Uber não fala nada, eles são treinados. Relaxa. A gente entrou no carro, assim que a gente entrou, ele fez: boa noite, swing motel? Isso não precisava falar o nome, né, irmão? Aí ele ouviu minha voz, olhou pra trás mais uma vez e fez: mentira! Rodrigo Marques? Tua culpa é do Cabral? Disse: sou eu, irmão. Que momento bosta pra me reconhecer. Ele disse: eu adoro o programa. Eu disse: que legal. Ele fez assim: cadê os meninos? Eu disse: agora? Tô indo no swing motel, cara. Tu acabou de falar isso, tu é idiota. Eles não estão comigo. Eu não sei como é que é no mundo dos Ubers. Mas no mundo do stand-up a gente vai mais em dupla, assim. A putaria grande vai 3. Vamos aí, irmão? No swing? Motel? Aí ele fez: mas e a temporada nova do Comedy Cabral? Nem começa. Eu disse: puxa, não tenho a menor ideia. Isso aí é o pessoal do canal mesmo que sabe. Eu só vou lá e gravo. Obrigado mesmo, vamos seguir. E a gente ia indo e o cara ficava puxando o assunto a hora toda. Não, cada vez que ele puxava o assunto, eu baixava uma estrela. Eu disse: não, esse cara vai chegar comigo uns 14 estrelas, certeza. Aí tem uma hora que eu não aguentei mais, ele virou pra mim e falou: Rodrigo, mas é sério, tu não sabe nem o mês que vai começar a temporada nova do Comedy Cabral? Eu disse: irmão, vê só, não gosto de conversar com terceiros de pau duro. E hoje, para a noite de inauguração, o Rodrigo Marques, que é uma referência, né, no comedy, no stand-up no Brasil. Vocês já trouxeram ele lá para o Lorde ou não? Sim. O Rodrigo teve no Lorde, acho que em agosto, setembro, se eu não me engano, do ano passado. E a gente criou esse vínculo já, legal, e ele faz parte de um grupo chamado Os Três Cervejeiros, que é um grupo de stand-up. Então, vem com essa proposta também de trazer esse nome, que realmente é uma referência. Participa hoje de um dos programas de maior audiência de nível nacional, que é o A Culpa é do Cabral, do Comedy Central. Então, realmente, o Rodrigo, sem palavras, em termos de comediante, de profissional, ele é sensacional. E o cara foi indo, e toda vez que eu chegando perto do swing motel, eu começava a ficar com muito medo, de verdade, muito medo, porque eu não sabia o que fazer. Eu disse: cara, a gente vai chegar na porta do swing motel, e aí? Em que momento eu me despeço do carro? Eu nunca tinha ido, eu comecei a ficar. Aí assim que eu fui no nome swing motel, assim, na puta que pariu, eu olhei assim, eu fiz: irmão, ali a gente já vai descer aqui, viu? Aí ele fez: não, eu entro. Excluído até onde?
as coisas vão entrar. Você entra até a porta. Quando que vai abrir e se sempre vai ter essa mesma proposta? Iremos abrir de quinta a sábado aqui o Bardo, tá? O Word abre de quarta a sábado, então aqui de quinta a sábado, das 19 à meia-noite. É um formato mais parecido, então, com um teatro, digamos assim. A apresentação começa às 10h30, eventualmente pode haver uma sessão extra antes, dependendo do sucesso da noite, do artista. Então tá certo, Vinícius, muito obrigado e mais uma vez parabéns, tá, por essa iniciativa aí, que sem dúvida vai agradar todo mundo. E a gente foi chegando, aí assim que ele entrou com o carro, veio uma mulher na recepção, eu tava muita vergonha, não sabia falar. Então assim que ela chegou, ela falou, boa noite, eu falei, boa noite, queria deixar claro pra senhora, quem vai transar sou eu e ela, e ele é o Uber. Estamos apresentando Programa Clique. Voltamos a apresentar Programa Clique. E dando continuidade à passagem por Madrid, vamos mostrar um dos lugares mais bonitos e visitados da cidade e também conversar com um brasileiro que mora aqui em Madrid. Madrid é uma cidade que tem muitos parques, e o principal deles, e talvez o mais famoso, é o Parque del Retiro, que é frequentado por muitos madrilenhos, mas também por muitos turistas. O Parque del Retiro é uma das várias áreas verdes e de lazer que existem em Madrid e tem uma localização muito privilegiada na área central da cidade. Ele foi criado entre os anos de 1630 e 1640, quando o Duque de Olivares cedeu ao rei Filipe IV alguns terrenos para que fosse o local de lazer e descanso da realeza, longe da residência oficial no palácio. Então aqui foi construído o Palácio do Retiro, com uma enorme área ajardinada. Hoje o Palácio do Retiro está localizado fora da área do parque. Mais tarde, o rei Carlos III permitiu que o público tivesse acesso aos jardins, desde que as pessoas estivessem lavadas e muito bem vestidas. Com a invasão francesa, em 1808, os jardins foram praticamente destruídos, porque o local foi utilizado como o quartel das tropas de Napoleão. Posteriormente, ele foi reconstruído pelo rei Fernando VII e foi aberto definitivamente ao público. Hoje, o parque está sempre cheio de turistas e madrilenhos e muitos artistas mostrando sua arte. É uma cena comum, como em outros parques da cidade, as pessoas sentadas no gramado, tomando banho de sol, fazendo piquenique, ouvindo música e praticando esportes. Tem muitas atrações a serem visitadas aqui, e entre elas o Palácio de Cristal, que é a construção que mais se destaca. É uma obra-prima da arquitetura com uma estrutura em ferro. Ele foi construído para ser uma estufa de plantas exóticas, e atualmente o Palácio de Cristal abriga mostras de arte contemporânea.
Outra atração imperdível é o Lago Artificial, onde você pode alugar barquinhos com remos ou fazer passeios em um barco maior. Na beira do lago está um impressionante monumento construído em homenagem ao rei Alfonso XII. Foi projetado em bronze e mármore. Esse monumento impressiona pela beleza e grandiosidade da obra e, em conjunto com o lago, formam um dos mais conhecidos cartões postais de Madrid. Estamos apresentando Programa Clique. Voltamos a apresentar Programa Clique. E esse bonito prédio é o Palácio Velázquez, todo decorado com azulejos e com uma abóbada em ferro e vidro. Ele foi construído entre 1881 e 1883 para a Exposição Nacional de Mineração que aconteceu em Madrid, e hoje ele é usado para exposições de arte. E o seu nome não tem nada a ver com o famoso pintor Velázquez, ele leva o nome do seu arquiteto, Ricardo Velázquez Bosco. Estou aqui em Madrid, no Parque del Retiro, um dos mais bonitos da cidade, e vou conversar com o Carlos Roça, um brasileiro, gaúcho e nosso vizinho da cidade de São Leopoldo. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Quanto tempo faz que tu mora aqui em Madrid? 3 anos, pouco mais de 3 anos, 3 anos e 1 mês. E por que tu escolheu vir morar aqui? Bom, na verdade foi por uma oportunidade mais num viés profissional. Eu tinha cursado o mestrado em energia solar fotovoltaica e o meu antigo orientador, ele tinha contatos aqui, tinha feito o doutorado. Tinha cursado onde? Em São Leopoldo mesmo? Isso, na Unicinos. Eu tinha feito o mestrado ali, a graduação e o mestrado. E então foi mais por uma questão profissional. Sabia que aqui a Universidade Politécnica de Madrid era muito forte nesse meio, então houve esse contato e bem, praticamente vim para Madrid sem mais uma aventura, sem muito conhecer a cidade, foi aquela descoberta, assim, né? Foi a primeira vez que tu veio, então? Foi a primeira vez, inclusive saindo do Brasil, né? Ah, sim. E como é que foi quando tu chegou aqui, a tua adaptação? Foi fácil ou passou por algumas dificuldades? Porque a gente tem a facilidade da língua, que é muito semelhante à nossa, mas é uma cultura um pouco diferente. Como é que foi para ti? A questão do idioma eu até faço um parênteses, assim, porque a gente tende a achar, chegando, que a gente vai conseguir se manter muito bem, assim, mas não, a gente se confunde muito com os tais dos falsos amigos, falsos cognatos. Então, houve, assim, essa complicação no começo. Eu cheguei com alguma noção de espanhol, mas, claro, nos primeiros 6 meses foi uma curva muito ascendente de aprendizagem. Então, essa questão foi, assim, me adaptei, enfim. Foi bastante isso. E a questão cultural também, existe uma certa proximidade com a cultura do Brasil, então o que acabou facilitando um pouco no processo de adaptar-se. Mas, claro, a questão do afeto que só nós temos
foi um pouco complicado no começo. E tu tá gostando de viver aqui em Madrid, Carlos? Tu acha que aqui é melhor que no Brasil? Gosto muito de viver aqui, mas dizer que é melhor assim é complicado, porque há prós e contras sempre, né? Como tudo. Bom, o primeiro e grande fato que eu gosto de enfatizar muito é a questão da segurança, né? Claro, há uma questão política toda por trás, a gente, inclusive acaba sendo uma comparação injusta, querer dizer que aqui tudo é melhor, porque são centenas, por que não dizer milhares de anos? Claro, a nossa história é muito recente e houve toda uma questão política de exploração também, né? Então, há muitas coisas assim, nosso país, o Brasil, é um país muito bom, assim, dado todo esse viés histórico que tivemos. A gente tem muito ainda o que crescer, mas enfim. Agora, a questão de ser melhor, bom, aí tirando a parte essa questão social, a segurança em si, né? Sim, isso é uma das coisas que a gente nota mais a diferença, né? Aqui a gente consegue andar carregando os pertences na rua. Sim. Ontem mesmo eu estava andando com uma câmera fotográfica à meia-noite, 1h, na Gran Via, que é uma das mais movimentadas da cidade, com a câmera na mão, no tripé. E sem problema algum. Sim, no Brasil a gente tem que ter cuidado até para abrir o portão da casa da gente para sair. Claro. Bom, eu diria assim, os riscos aqui existem também, mas eles são muito menores no caso. E não são tão ligados à violência, né? Assalto à mão armada, alguém chegar e te tirar à força. Né? Ou alguma coisa, isso aqui é uma coisa que talvez não aconteça, ou pelo menos se acontece, raríssimas vezes. É bem raro. Acontece, sim, é raro, acontece. Como em grandes capitais também, isso acontece, sim, mas é bem mais raro. Mas enfim, aí tem toda essa questão social do porquê que acontece, como já havia citado também, né? Enfim. E tu pretende voltar para o Brasil algum dia ou pretende ficar por aqui? Pela lógica e pelos contratos que eu tive que assinar na questão do porquê que eu estou aqui, sim, pretendo voltar. Mas claro, se aqui tivesse numa condição laboral mais favorável para estrangeiros, principalmente, aí sim, gostaria de ficar. Ou não só aqui também, na Europa como um todo, porque afinal, na área que eu estou atuando hoje, tem vários locais onde poderia migrar. E como é que tu vê o mercado de trabalho aqui hoje? Porque a Europa também passou por uma crise e está se recuperando agora. Como é que tu vê essa questão, principalmente para quem está vindo de fora de outros países? Assim, o mercado de trabalho, ele na Espanha, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, mas nem tanto como um nativo, digamos assim. Ele ainda está um pouco complicado. Esse ano, a partir do ano passado, na verdade, que houve sim uma certa recuperação. Agora sim que está começando a sair da crise. Porém, aqui há esse problema de que, muito em função da reforma trabalhista que houve aqui, executada pelo presidente Mariano Rajoy, do PP, inclusive a reforma trabalhista a qual o governo brasileiro se inspirou. Onde sim, houve criação de muitos empregos, porém empregos precários, que é uma situação que provavelmente já estamos começando a ver no Brasil. Isso já é uma parte que eu já não falo com tanta propriedade por estar um tempo fora, né? Mas pelas coisas que eu noto pelos meus amigos também e por todas as pessoas que eu conheço dali. Então, a questão do emprego, sim, ela tem esse problema por causa da precarização. E pessoas que eu vejo por colegas meus que saindo com a formação a qual eu estou buscando agora, por exemplo, sequer são chamados para entrevistas, porque eles alegam que os que chamariam para entrevista alegam que eles são sobrequalificados, por exemplo. E no caso, está mais difícil para quem tem uma qualificação maior do que para alguém que não tem tanta qualificação. Exatamente. Madrid é uma cidade que tem de tudo para se fazer e para ver. O que tu costuma fazer aqui nas tuas horas de lazer? O que tu gosta de fazer na cidade? Onde tu costuma ir? Digamos que eu faço muito a questão do próprio madrilenho, como costumo fazer, que é o salir de copas, que se faz muito para cá. Aqui existe uma... Salir de copas, né? O salir de copas, salir de tapas. E salir de tapas também. Que é a questão que a maioria dos bares aqui não se paga entrada. Então, pode ir, ficar um tempo eu escuto uma música. E a cerveja aqui, inclusive, é barata, né? Pois é, às vezes vale mais a pena que a água, inclusive. Essa é uma questão. Mas o que eu costumo fazer bastante, assim, com forma de entretenimento, eu vou muito a shows aqui também.
porque vale muito a pena, é muito em conta em relação ao percentual do salário médio com que se vive aqui, e casualmente acaba sendo a minha bolsa, que é financiada pelo governo brasileiro. E então, basicamente, esse é o tipo de entretenimento que eu faço. E claro, uma outra viagem quando me sobra um tempo e quando sobra um pouco de dinheiro também. E de todas essas atrações turísticas que a cidade de Madrid tem, quais as que tu gosta mais? O que tu acha mais bonito de dentro? Bom, eu tenho um apreço maior pela Madrid dos Borbones, que é a atual Casa Real. Tem uma arquitetura mais neoclássica, lembra muito Paris em muitos momentos, assim, até porque houve uma época em que Paris, quando era o centro mundial, as cidades tendiam a fazer cópias, digamos assim. Então, existe uma arquitetura muito bonita aí que já se remete ao Palácio Real, que já é da sua época, toda a volta ali do Palácio Real de Madrid, o próprio Parque do Retiro, apesar da construção efetivamente ser um pouco mais recente, essa parte mais neoclássica, ainda que o Parque do Retiro remeta já a essa parte dos Borbones. E então é muito mais nesse sentido, assim, acho muito bonita essa zona do Parque do Retiro, do Palácio Real. E claro, as zonas de festa, o bairro Lavapiés, gosto bastante ali porque... É o bairro mais multicultural da cidade? Lavapiés é o seguinte, é muito normal tu entrares num bar brasileiro, ao lado existe um bar socialista com decoração soviética que toca soul music americana em vinil, por exemplo. É um mix total. É um mix total. E aí já no lado tem um bar que toca indie rock, por exemplo. Sabe, coisas assim, a efervescência cultural ali é fantástica, né? E claro, sem falar nos bairros de Malasanha, a Chueca também, que tem uma noite efervescente, bem interessante também. Mas a gente observa que a cidade como um todo, a arquitetura dela é muito bem conservada, né? Prédios centenários com uma conservação perfeita. E aqui eu observo que eles não esperam os prédios ficarem muito destruídos para fazer a conservação. Né? Tem prédios que a gente olhando, tu não consegue identificar o que está sendo reparado ali, né? Porque eles não estão assim já num estado degradado. Então eles mantêm muito bem essa questão da arquitetura. Exatamente, é uma coisa que na verdade é uma coisa meio ímpar até na própria Europa no geral, porque é bem normal, assim, olhar em outras cidades europeias que já tem essa arquitetura um pouquinho mais degradada nesse sentido. Tá, não é mal isso também, né? Mas enfim, há prós e contras, e claro. É que existe um setor da própria prefeitura, adiuntamento aqui, que trabalha nesse sentido de conservação. E quer mandar algum recado para o Brasil, para alguém especial? Sim, claro. Eu gostaria de mandar um recado para todos os meus amigos e colegas de trabalho e o pessoal que me ajudou muito nessa caminhada para estar aqui hoje em Madrid, realizando um sonho de infância praticamente. E um beijo muito especial para minha mãe, Angelita, que amo tanto e sem o esforço dela, sem a dedicação que ela teve como mãe, assim, enfim, não teria chegado até aqui. Não vai chorar muito, Felipe, depois de toda essa declaração aqui do teu filho. Tá ok então, Carlos. Muito obrigado pela entrevista, adorei conversar contigo. Mas certo, eu que agradeço. Sucesso aqui na Espanha. Muito obrigado, tudo de bom. Hoje ficamos por aqui e no próximo programa você confere um pouco mais da capital espanhola. Até lá!